Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Nós estamos continuando nossa investigação bíblica através deste guia de estudo aqui, O Grande Conflito. Nós temos aprendido coisas impressionantes, magníficas, e o nosso estudo tem ficado cada semana melhor. O tema dessa semana é o tema A Luz Brilha na Escuridão. E antes de continuar, eu gostaria de agradecer você que é meu amigo, minha amiga, você que é irmão e irmã da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você que toda semana vem aqui nos vídeos para estudar a sua lição através dos comentários que são deixados aqui, você que deixa o seu like, você que compartilha os vídeos, você que faz um comentário, pergunta, eu fico alegre ao poder responder você ali, ao orar por você durante a semana, e queria te agradecer por esse empenho, por essa parceria, por essa amizade que nós temos através da rede social, conectados através da rede social, através dessa plataforma que é o YouTube. Você e eu estamos pregando o Evangelho. E quanto mais você compartilha o vídeo, quanto mais você deixa o like, quanto mais você se inscreve no canal, quanto mais você aqui também deixa o seu comentário, mais a plataforma do YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E os vídeos estão assim atingindo uma proporção grande graças ao nosso bom Deus. Nós queremos alcançar pessoas e que essas pessoas sejam transformadas e renovadas para o reino de Deus, que comecem a ver a Bíblia como um livro assim muito profundo, muito rico, que precisa se empenhar nesse estudo magnífico. Então, meu amigo, se você está assistindo aqui esse vídeo semanal da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre de 2024, não deixe de se inscrever no canal. Apenas 30% dos que assistem aqui este conteúdo são inscritos no canal. 70% assiste, mas não se inscreve. Não custa nada, é gratuito, você está recebendo aqui este estudo gratuitamente e nós então pedimos o seu apoio, a sua força, se inscrevendo no canal, deixando aí seu comentário, compartilhando para as pessoas, tá bom? Muito obrigado, sem mais demoras, nós vamos para essa lição aqui, que é uma lição magnífica, maravilhosa, conteúdo impressionante. Então, a luz brilha na escuridão. Preste aqui atenção na tirinha, na ilustração que foi colocada na lição, né? A pessoa está em meias trevas, logo à frente dele existe um abismo, mas ele vai com a sua Bíblia, mostrando a sua Bíblia, e a Bíblia vai iluminando o caminho para que ele não tropece, para que ele não passe por nenhum embaraço, nenhuma dificuldade, tá certo? A luz que brilha, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus. Você, quando tem clareza de pensamento dos ensinos bíblicos, esse ensinamento, essa clareza vai ajudar você a enfrentar as escuridões da vida, a escuridão da vida, né? O que é a escuridão da vida? A falta de entendimento, falta de percepção, né? A falta de capacidade de raciocinar, capacidade mental, cognitiva, espiritual, não é mesmo? Então eu e você, cristãos, filhos de Deus, precisamos ter uma coragem nas convicções que nós temos, apresentar essa convicção de forma plena. Olha só, nós precisamos ter uma amplidão de espírito, como diz lá no livro Educação, escrito por Ellen White. Precisamos ter uma amplidão de espírito, não ser escravos da circunstância, mas precisamos ser seres pensantes que raciocinam por si mesmos, né? Essa lição dessa semana vai falar sobre os ardis de Satanás, a sua astúcia, né? Vai falar sobre a condescendência, as concessões, os meios que Satanás utiliza para enganar outras pessoas. Introdução de heresias, de doutrinas falsas no meio da igreja primitiva, né? Também que foi se desenvolvendo ao longo da história, na Idade Média, através da supremacia papal, o paganismo entrando dentro da igreja. Então, olhem só, o livro Educação, lá na página 17, traz um texto que diz que a obra da verdadeira educação é desenvolver a faculdade do ser humano, é adestrar os jovens para que sejam seres pensantes e não meros repetidores do pensamento de outros ou meros refletores de pensamentos alheios. Então eu e você precisamos ser, sim, pessoas que têm opinião própria para não cair nos engodos, nas astúcias, nas ciladas que o inimigo coloca. E tem surgido por aí muitas, não é verdade? Muitos enganos, muitas heresias, e eu e você precisamos estudar a palavra para não cair nessas ciladas. Muito bem, e vamos nos habituar então, vamos nos adestrar, vamos então nos instruir com a palavra de Deus dessa semana. E aqui a lição nossa falou que no passado o propósito de Satanás era ele queria destruir o cristianismo, não é mesmo?
E o que ele fez? Na semana passada nós aprendemos que ele começou a perseguir as pessoas, matar, levar as pessoas para julgamento. As pessoas ali sofriam pela causa do mestre, mas em hipótese alguma elas abandonavam a sua fé. Preferiam morrer do que abandonar os seus princípios. Davam mais valor à mensagem do que valor à própria vida. Olha só que incrível, que magnífico. Agora, com o tempo, o resultado, Satanás mudou sua estratégia. Muitos pagãos foram batizados, mas sem instrução completa da verdade bíblica. Pagãos são batizados, introduzidos no meio cristão, mas não têm conhecimento amplo dos aspectos bíblicos, das doutrinas, dos ensinamentos. E com isso, o erro inundou a igreja, à medida que os líderes misturavam a verdade das Escrituras com os costumes populares. Então, no quarto e no quinto século, essas introduções de rituais pagãos, ensinamentos heréticos foram entrando dentro da igreja. E tudo parecia comum, não é? Eles foram misturando a verdade das Escrituras com os costumes populares. E isso traz um grande prejuízo, então, para a igreja, ali por volta do quarto, quinto século, até a época ali da Reforma Protestante em 1517. Mas você sabia que hoje ainda tem muitas heresias em nosso meio? Nós, como adventistas do sétimo dia, muitas das vezes convivendo com coisas que nós achamos comum do dia a dia, mas que quando vamos olhar a raiz profunda desses nossos costumes, dessas nossas ideias, dessas nossas percepções, dessa cosmovisão que nós temos de mundo, muitas vezes nós fomos influenciados de uma forma assim indireta pelo paganismo. E mesmo coisas que nós fazemos dentro da igreja no dia a dia, mostra que nós estamos influenciados. E nós, ao longo aqui da lição, vamos comentar isso, tá certo? Vamos aprender então quais são os enganos, quais as astúcias, quais são os métodos ardilosos de Satanás de enganar as pessoas. E aí, será que você também está sendo enganado? Será que eu estou sendo enganado? Até que ponto eu e você estamos sendo influenciados pelos ensinos malignos do mal? Que a luz da Bíblia possa brilhar em meio à escuridão, trazendo para nós clareza de entendimento. Amém? Para a parte aqui de domingo, que tem o título Concessões, a estratégia sutil de Satanás. Como não cair nas concessões do inimigo, na estratégia sutil de Satanás? Você tem aí na sua tela esse texto do livro Educação, que eu gosto muito, que diz que qual que é o propósito da educação? Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, do espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Eu e você precisamos educar dentro da educação verdadeira, que é ser mais semelhante ao Senhor, buscando a perfeição, realizar o propósito divino pelo qual nós fomos criados. E como fazemos isso? Estudando a Bíblia, orando, jejuando, enchendo a nossa mente de conteúdo cristão, de conteúdo religioso, de conteúdo profundo das Escrituras Sagradas, que nos promove, que nos ajuda a desenvolver e sermos cristãos melhores no dia a dia, a sabermos da resposta da fé que há em nós. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em compreender isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus. Percebe? Nós precisamos avançar em nosso conhecimento. E quais que são as concessões? Satanás diz assim, em vez de perseguir, eu vou confundir, eu vou distrair. E ele consegue então fazer isso através de sua distorção da palavra, através da heresia. Qual é a diferença entre o caráter de Jesus e o caráter de Satanás? Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui em João capítulo 14, versículo 6, que diz que Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia é clara em dizer para nós que Jesus é a verdade. Não existe verdades relativas. Ah, a verdade é relativa? Não. A verdade é absoluta porque Jesus é um ser absoluto que tem a mensagem completa. Agora, o que dizer de Satanás? João 8,44 diz, vós sois o diabo, que é vosso pai. Quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quanto ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como então podemos ver essa diferença? Ora, Jesus é a verdade, Satanás é o causador da mentira, do engano, do engodo, da astúcia, dos ardilosos métodos equivocados que existem por aí
para confundir as pessoas. Quando nós olhamos para esses ensinamentos que existem por aí, nós podemos ver que o pai da mentira é quem formulou essas ideias. Essas ideias foram muito bem pensadas. Esse ser inteligentíssimo que um dia se rebelou e foi expulso do céu, ele usa sua mente para maquinar o mal, para confundir, distrair e nos afastar dos principais propósitos de Deus. Porque quando ele conseguir nos afastar dos principais propósitos de Deus, ele nos fará pessoas desprovidas da graça, desprovidas do perdão, desprovidas do amor. É isso que ele quer, nos manter mais longe de Deus. Fazer-nos achar que estamos fazendo coisas corretas, quando, no entanto, estamos obedecendo a Ele, seguindo os seus princípios e as suas vontades. Não é mesmo? Então, eu queria ler com você algo mais que se encontra aqui em 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 3 e 4, que diz assim, olha: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidos a Cristo. Se Eva, que era uma mulher que estava em um ambiente de perfeição, que tinha toda a sua mente e as suas capacidades cognitivas bem desenvolvidas, ela falhou quando ela começou a crer no seu próprio raciocínio humano, o que será de nós, que já vivemos em um mundo degradado por mais de 6.000 anos? O que será de nós se nós quisermos também pautar em nosso próprio raciocínio humano? Percebe que se um ser tão magnífico, tão perfeito, em um ambiente tão agradável, propenso para o bem, caiu na cilada do inimigo, o que eu e você poderemos fazer se confiarmos em nosso próprio entendimento? A Bíblia diz que nós não podemos confiar em nosso próprio entendimento, mas sim confiar no Senhor. O verso 4 diz: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Você e eu precisamos entender que esse texto está dizendo para nós que existe por aí muitas falácias, muitos enganos. E eu e você precisamos compreender, saber da razão da nossa fé. Não podemos ser levados por aí por qualquer vento de doutrina, impelido pelo mundo. Ah, não, essa aqui é verdade. Agora não, agora eu já creio dessa outra forma. Não, não é assim. Eu e você precisamos ter certeza do que nós cremos. E é por isso que a nossa lição diz aqui que nós precisamos então entender os reais objetivos de Satanás. Ele usa, engana, desinformação e distorções da verdade para desviar o povo de Deus. Contradições da palavra de Deus. Ele pega a Bíblia e ele contradiz, ele coloca ali um pouco de verdade misturado com um pouco de mentira e ele engana as pessoas e as pessoas fazem muitas coisas achando que estão obedecendo ao Senhor. Ele altera as Escrituras e às vezes cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. E é por isso que quando nós vamos para a pergunta 2, leia Provérbios 23. Ali em Provérbios 23 diz assim: compra a verdade e não há vendas por nada. Quando nós vamos a João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que semelhança vemos nesses textos sobre a verdade das Escrituras? Qual é a mensagem central? Eu respondi na minha lição, que é um chamado à integridade, a valorizar o que é realmente reto. A verdade produz disciplina, prudência e sabedoria. A verdade é que dá liberdade para cada um de nós seguir caminhos corretos, dá liberdade verdadeira para as pessoas e ela santifica você e a mim. A palavra de Deus nos santifica, nos remove os obstáculos, nos faz olhar o mundo com uma visão mais profunda e pura, uma cosmovisão que Deus tem. Então você e eu passamos agora a perceber o mundo não na perspectiva de um ser caído, de um ser dominado, escravo do pecado. Passamos a olhar o mundo de uma perspectiva divina. Da mesma forma que Deus enxerga as coisas, eu e você também passamos a olhar e reagir da maneira que Deus quer que nós reagimos, com nossos hábitos, com nossas atitudes, ações, né? Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir ao seu poder. Por que muitas vezes nós não temos resistido os enganos de Satanás, resistindo o poder de Satanás? Porque nós não conhecemos as Sagradas Escrituras como deveríamos conhecer. Eu e você precisamos estudar mais esse livro, meus irmãos. Precisamos orar mais e buscar mais força do alto. Porque se nós utilizarmos todo o arsenal que é concedido do céu para nós iremos vencer o inimigo com mais facilidade que temos vencido até hoje. Iremos resistir-lhe
né, até o sangue. Estaremos constantemente entre o altar e o alpendre, clamando ao Senhor por força, e nós resistiremos ao inimigo e ele não terá poder sobre a sua vida. Todo embaraço, todo empecilho será removido. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Aqui diz que, diante de cada investida, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito, quando ele foi assaltado pelas tentações do inimigo. Você, quando é assaltado pelas artimanhas de Satanás, você sempre tem um texto bíblico decorado em sua mente para rebater aquelas acusações, para poder resistir os ataques dele. Você usa o escudo da palavra de Deus? Pense nisso. Aqui, ainda na nossa lição, diz que durante séculos a circulação das escrituras ela foi proibida por muitas pessoas. Se você ler essa lição, a número 3, você verá que ela foi escrita embasada no capítulo 3 do livro O Grande Conflito. Leia o 3º capítulo do livro O Grande Conflito, onde vai apresentar para você, para nós, que durante muito tempo a Igreja Católica Apostólica Romana, ela introduziu falsas heresias, falsos costumes, rituais pagãos dentro da igreja, dentro do núcleo do cristianismo, fazendo com que as pessoas não tivessem assim acesso livre à Bíblia. Por quê? Com isso, se criou um monopólio da palavra de Deus. Apenas os sacerdotes tinham contato com a palavra. Os membros leigos, os membros voluntários, aqueles que estavam ali, que não eram sacerdotes, eles não tinham acesso à Bíblia. Com isso, então, eles monopolizaram a palavra de Deus, dizendo que aqueles que eram sacerdotes, eles tinham a primazia, tinham a importância, tinham o poder. Se você concentra a verdade nas mãos de poucos, isso leva os membros leigos a não terem, assim, credibilidade, conhecimento pleno do ensinamento bíblico e levam eles a crerem no que os outros lhe passam. Isso foi o que eles fizeram naquele momento. A Bíblia, ela não tinha, assim, como diz aqui, uma circulação ampla, de forma acessível para as pessoas. E isso fez com que as pessoas crescem no que os seus sacerdotes, bispos, ministros daquela época os ensinavam. E aí foi quando muita heresia entrou dentro da igreja. O que acontece hoje? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia, mas a maioria das pessoas do mundo lê pouco esse livro. Tem em casa como amuleto, mas não como um livro do qual precisam se empenhar na leitura, no entendimento, na compreensão e na prática. Não é mesmo? De que maneira Satanás tenta distorcer ou interpretar mal as palavras de Deus hoje? Incrível, não é mesmo? Existem muitas maneiras de Satanás ele introduzir falsas ideias em nosso meio. E eu gostaria de mostrar para você agora aqui um gráfico onde eu coloquei nesse gráfico muitos pontos que hoje estão sendo introduzidos dentro da igreja. Você ouviu falar em sincretismo religioso? Sincretismo é quando uma religião, uma denominação, ela faz uso das suas doutrinas, dos seus princípios, mas com o tempo ela vai assimilando doutrinas de outras igrejas, de outras denominações, do paganismo, de outras religiões como o hinduísmo, budismo, shintoísmo, animismo, vários ensinamentos errados que são passados ali, que são aceitos, assimilados no meio cristão. E com o tempo nós começamos a adorar a Deus no cristianismo, vivendo práticas que não são cristãs. Olhem só na sua tela, eu tenho aí um gráfico onde eu vou trazer aqui o conceito, alguns conceitos, o engodo, o artifício, a enganação de Satanás por trás desse conceito e quais são os textos bíblicos que rebatem a essa ideia. Primeiro aqui, existencialismo. O existencialismo é uma corrente filosófica do século XX que destaca a importância da existência individual. A sua premissa fundamental é que a existência precede a essência, enfatizando a liberdade de escolha e a responsabilidade pessoal. Agora, qual o engodo que existe por trás do existencialismo? A pessoa ela se torna o próprio aferidor do que é certo ou errado, né? Seja verdade e erro, e nós vemos constantemente essas pessoas falando frases como, por exemplo, faça você mesmo, seja você mesmo, se divirta, o importante é você estar feliz, o que importa é o seu coração. Você já viu essa frase? O que importa é o seu coração. Não importa o que você está fazendo, o que você está praticando. O existencialismo, ele vai levando a pessoa a achar que ele mesmo é o grande aferidor do que é certo e errado. E isso é um grande engano.
Porque o que a Bíblia vai dizer contra isso? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso está em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quando você ainda olha a Bíblia ali em outros textos, você vê que a Bíblia é clara em dizer que nós não podemos nos pautar sobre o pensamento humano. Não se estribe em seu próprio entendimento. Confio no Senhor. Nós então não podemos seguir o existencialismo, mas o existencialismo está entrando dentro da igreja. Muitas pessoas usam esses métodos aqui. Ah não, o importante é se eu gosto disso ou não, se eu estou feliz ou não, mas não é assim, meu querido. Ah, eu me sinto bem nessa igreja, não importa se a verdade não é pregada aqui. Não é bem por aí, tá certo? Um outro ponto é que o livro Conselhos a Pais, Professores e Estudantes, na página 425, diz assim: o mérito das ideias só pode ser determinado à luz da lei e da palavra de Deus. A Bíblia não é para ser testada por ideias de ciência de homens, mas a ciência é para ser trazida ao teste do padrão que não comete erros. De repente apareceu uma nova evidência científica e você agora vai analisar isso dentro dos princípios bíblicos. A Bíblia apresenta tal informação? Não. Se a Bíblia não apresenta, se essa ideia vai contra os princípios bíblicos, ela é uma falácia, um engano, uma heresia, que não é para mim nem para você, cristão, acreditarmos. Outra corrente filosófica que existe por aí, algum outro conceito, é o humanismo. O humanismo é um movimento que marcou o modo de pensar do ser humano, que a partir daí começaram a se importar com as coisas diferentes, além do teocentrismo. Antes as pessoas eram comandadas pelo teocentrismo, Deus era o centro e todas as decisões e conselhos eram pautados em Deus, na palavra. Agora é pautado no humanismo, no antropocentrismo. O ser humano é o centro, né? Como o foco era o valor do ser humano, ele teve destaque com as produções artísticas em massa como fundamento à valorização do ser humano. O ser humano começou a ser valorizado acima da Bíblia e acima de Deus. O humanismo, nós podemos ver que ele dá uma falsa esperança ao proclamar a visão de que o homem é capaz de eliminar todas as injustiças e iniquidades que vemos hoje no mundo. Esse é um engodo, um engano de Satanás. No humanismo, reina a suprema expectativa de que o homem, através de seus próprios esforços e poder, possa prover soluções que produzirão a utopia final através da qual a harmonia eterna será alcançada. Você e eu precisamos trabalhar pelo socialismo, pela condição social do mundo. Precisamos fazer aqui, quem sabe, novas leis. Precisamos ir para as ruas, fazer manifestações e alcançar a liberdade através da própria humanidade. É isso que o humanismo vai dizer, que tudo o que se consegue é através do esforço e do poder humano. E nós entendemos que a Bíblia não diz assim. O ser humano ele é enganado. A Bíblia diz em João 15, verso 5, que sem Deus, sem mim, nada podeis fazer. Mateus 19, 26 diz: mas com Deus todas as coisas são possíveis. Eu e você não podemos fazer nada desprovido de Deus. Aqui está o texto bíblico que rebate essa ideia, que é uma heresia que está entrando dentro da igreja. Muitas pessoas achando que podem reformar a igreja por si só. A igreja não precisa que eu e você sejamos o salvador dela. Ela já tem um salvador, que é Cristo Jesus. O relativismo, né, também é um conceito onde se crê o seguinte: é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos, são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Em outras palavras, não existe uma verdade ou valor moral absoluto ou universal. Você percebe o que essa corrente filosófica está dizendo? Que tudo é relativo, que dependendo do local que você mora, da cultura, do contexto, o que era verdade pode não ser mais verdade. O que era erro pode não ser considerado como erro. E qual que é o engodo? O conceito do relativismo está profundamente embutido nas questões de ética situacional. No caso, a situação seria o árbitro do que é direito e verdade. Não há leis universais aplicáveis a todos em todas as circunstâncias. Então o relativismo vai dizer assim: olha, se você estiver aqui, né, no Ocidente, algo pode ser verdade. Mas lá no Oriente isso já não é mais verdade, isso não é mais direito, isso precisa ser repensado. Aquilo lá pode ser mudado. Agora, a Bíblia diz que ela é uma verdade absoluta, que Deus, ele é absoluto, ele é a verdade, conhecereis a verdade e ela te libertará. Não podemos pensar que existe essa questão de abstrato, relativo. Não.
A palavra de Deus, ela é absoluta e o que ela diz para nós, ela serve para todas as épocas, para todos os momentos, em todos os lugares, em todas as culturas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, um manual de instrução para o ser humano e não existe ninguém melhor do que Deus para saber o que é melhor para mim e para você, não é verdade? Muitas vezes nós vemos muitos cristãos nos dias atuais lendo livros de autoajuda. E o que aborda os livros de autoajuda? Olha, meu irmão, se você lê o livro de autoajuda, constantemente eles vão dizer que você, por si mesmo, deve encontrar a resposta. Que dentro de você está a capacidade, que você precisa se empenhar, que você precisa lutar, encontrar a força que vem dentro de você para você encontrar o real sentido da vida. Mas não é por aí. A Bíblia nunca disse isso. Isso é contrário aos ensinos bíblicos. E os livros de autoajuda já diz, né? Autoajuda, ajuda de si mesmo. Eu e você não precisamos de ler livros de autoajuda. Nós precisamos de ter ajuda do alto, de aprender sobre os ensinos daquele que nos deu esse conhecimento do alto através dos profetas, através dos homens e mulheres inspirados por Deus que escreveram as verdades que estão aqui, não é mesmo? Qual são os textos que podemos rebater a ideia do relativismo? João 17:17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse, nós até lemos aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14, verso 6. Eu sou Deus e não há outro, Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não mudo, não há em mim sombra de variação. Percebe que Deus ele não muda, não é relativo em alguma determinada local, em alguma determinada cultura. Então essas filosofias estão entrando dentro da igreja de forma atual. Na época antiga, na Idade Média, na época da supremacia papal, existiam outras doutrinas que nós vamos ver daqui a pouco que estavam sendo introduzidas no meio da igreja, que estava causando corrupção, e Paulo adverte os membros, as pessoas da igreja, a terem cuidado contra esses lobos vorazes, esses homens desvirtuados da verdade que estavam querendo destruir o rebanho, dispersar o rebanho de Deus. Mas na atualidade nós vemos que está acontecendo muito isso, o existencialismo, o humanismo, o relativismo entrando dentro da igreja. Ainda seguindo, você nota na tela alguns outros conceitos que são muito sincréticos no meio religioso. O que está acontecendo? No evangelicalismo, muitas das vezes nós vemos um sincretismo religioso. Rituais, práticas, atitudes que são pautadas dentro de um conceito que muitas vezes é assimilado do zoroastrismo, do budismo, do paganismo, do hinduísmo. Olha só, o evangelicalismo é uma concepção originária de evangélico ou evangelical, um movimento teológico originário do protestantismo, mas que não se limita a ele. Essa definição aqui encontrei na internet e achei interessante. Não se limita apenas ao protestantismo, à pregação do evangelho. Do evangelicalismo, existe também o evangelicismo. São erros doutrinários que têm raiz no paganismo e catolicismo, que vê um equilíbrio entre forças cósmicas do universo, o mal e o bem, extraídos do zoroastrismo, hinduísmo, shintoísmo, taoísmo e budismo. A ideia de que existe o equilíbrio entre as forças do mal e do bem, como são representadas em alguns símbolos da nova era, como a cruz suástica, a estrela de Davi, né? Um triângulo virado para cima e outro triângulo virado para baixo, ou aquele símbolo do Yang, que demonstra ali um símbolo branco com um ponto preto no meio e um símbolo preto com um ponto branco no meio. Todas essas ideias aí são pautadas no ocultismo, na nova era, e nessas religiões, denominações, nessas religiões que são pautadas nesses princípios espiritualistas, budismo, hinduísmo, como foi falado aqui, que creem que existe um equilíbrio entre Deus, o bem, e Satanás, o mal. Esse equilíbrio é normal, comum, natural, que todas as coisas já existiam desde sempre assim. Né? E que é um equilíbrio tanto das forças do bem como das forças do mal, como se não existisse um que tivesse força maior. Está entendendo? E isso é um engano. E nós precisamos entender como isso está entrando dentro das igrejas. O evangelicismo, o evangelicalismo está acontecendo e nós vemos rituais tragos de religiões de matriz africana que são introduzidos dentro do evangelicalismo. Agora, quais textos que rebatem essas ideias? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Eu não posso me unir a um grupo que está estudando a Bíblia, mas que
a maior parte dos seus costumes são pautados por raciocínios humanos e ideias pagãs. Existe ali um secretismo. Eu acho que estou adorando a Deus, mas eu convivo em um meio onde tem muita coisa que é heresia, muita coisa que é paganismo. Ainda outro texto bíblico que rebate essa ideia: não sede apenas ouvintes enganando a vós mesmos, mas também praticantes da palavra, Tiago 1:22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, 1 Coríntios 10:21. Nós não podemos fazer uso de ideias, conceitos pagãos dentro de um culto cristão. E daqui a pouco eu vou mostrar para você mais perfeitamente como e quando isso acontece. Outro conceito que está entrando muito na igreja hoje é o secularismo. É o sistema ético que não aceita a influência da fé ou da devoção religiosa, pautando-se somente em fatos ou experiências resultantes da vida presente. É algo comprovado cientificamente, é algo envolvido com a política moderna, mas que totalmente ela rompe com os conceitos religiosos e conceito da fé. Qual que é o engodo no secularismo? Conformidade é uma das maiores armadilhas para a cristandade. A conformidade com o mundo, com as concepções mundanas, é uma das maiores armadilhas para a cristandade, porque a conformidade é a mãe da condescendência. Com a transigência vem a diminuição da espiritualidade e do poder espiritual. Não é fácil, no contexto da sociedade ocidental, em particular, evitar essas correntes de mundanismo que estão adentrando portas adentro da igreja. E o texto bíblico, você e eu conhecemos, que é Romanos 12, verso 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação da vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. Eu e você precisamos nos pautar pela vontade de Deus e não por conceitos humanos dissimulados, condescendência, não é? Diminuição da verdade. Outros conceitos que nós temos hoje muito, principalmente na Igreja Católica, que é o princípio dos sacramentos, né? Os sacramentos católicos é um ato ritual destinado aos fiéis para eles receberem a graça de Deus. Eles foram instituídos e foram confiados à Igreja através destes sinais de gestos divinos, rituais. Cristo age e comunica a graça, independente da santidade pessoal do ministro. É isso que diz os sacramentos. No sacramento da Igreja Católica, as pessoas creem ali que o simples fato dele participar da missa, dele participar da Eucaristia, né, dos emblemas ali da Eucaristia, ele participar então da crisma, do batismo, do casamento, da contemplação de relíquias, enfim, todos esses sacramentos, que são 7, esses sacramentos comunicam graça à pessoa que está participando do ritual. Você percebe? O simples fato de ir à igreja, ir à missa, participar do ritual, comunica graça e salvação para a pessoa. Qual que é o engodo e o problema por trás do sacramento? Os símbolos rituais, eles tomam o lugar do estilo de vida cristão prático e eles são tendenciosos, levam as pessoas a se tornar formais e se tornar vazias, praticando o ato apenas de forma formal e tirando da pessoa aquela necessidade, responsabilidade de ter uma vida prática, de viver o cristianismo de forma plena. Quais os textos bíblicos que nós poderíamos usar para rebater essas ideias que são colocadas aí dentro desse conceito do sacramento? O texto que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse texto ali de Mateus. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, Mateus 15, verso 8 e verso 9. Ou podemos também lembrar do texto de Tito 3, verso 5, que diz: não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Um ponto interessante que eu posso ver é que muitas das vezes nós, adventistas, nós carregamos isso dos conceitos católicos e até vemos isso acontecendo dentro da igreja, é quando, por exemplo, um irmão ele não vai para participar da lição da escola sabatina, mas ele comparece para o culto divino. Na ideia dele, o culto divino é divino, né? E a escola sabatina é comum. E ele, ao participar então do culto divino, ele já está sendo abençoado, já está sendo comunicado graça para ele pode voltar para casa feliz, satisfeito, porque ele já fez a parte, o ritual que ele precisava fazer naquele dia. Muitas das vezes nós temos essa concepção, nós fazemos essa prática de forma assim até natural, sabe? Por quê? Porque nós estamos repetindo aquele conceito de sacramento que tínhamos antes pelo meio católico. Nós somos influenciados.
De alguma forma, todos nós fomos de alguma maneira influenciados por essas ideias sincretistas que existem por aí. E várias outras coisas, não é mesmo? Mas vamos avançar aqui então para a parte de segunda-feira, onde nós vamos falar agora sobre os lobos vorazes. Leia Atos 20, verso 27 e 32. Que advertências específicas o apóstolo Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso a respeito da apostasia vindoura? Então, em Atos 20, a partir do versículo 27, diz assim: Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tendes poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Paulo faz advertência à igreja, ao povo que congregava ali na cidade de Éfeso, que eram os cristãos dali. Ele vai falar sobre as heresias, as falsas doutrinas que entrariam no futuro na igreja. E muitos hoje também têm introduzido alguns tipos de doutrinas errôneas dentro da igreja, algum tipo de heresias, né? Confundindo a mente das pessoas, distraindo as pessoas. Existem pessoas por aí que levantam dizendo que, por exemplo, não existe a Trindade, que não existe o Espírito Santo, né? Os antitrinitarianos. Existem muitos dissidentes por aí pregando falsas verdades, ou seja, verdade misturada com mentira, enganando as pessoas. Agora, eu e você precisamos fazer o quê? Conhecer as Sagradas Escrituras. Outros ensinos errados que estão sendo introduzidos pela eficácia de Satanás, por exemplo, penitência foi introduzido na Igreja Católica, as orações pelos mortos, a crença na não imortalidade da alma, né? Onde as pessoas creem que a pessoa quando morre lhe sai o espírito e fica vagando por aí, ou vai para algum ambiente como, quem sabe, o purgatório, o paraíso, o seio de Abraão. Esses ensinamentos que não são ensinamentos bíblicos. E podemos ver outros como a mariolatria, a crença de que Maria era totalmente santa para conceber Jesus santo. E algumas pessoas então creem também na mediação dos sacerdotes, onde eles vão até o sacerdote, comunicam ali as suas orações, os seus pecados, confessa os seus pecados, e aquele mediador, sacerdote que faz mediação entre o pecador e Deus, ele que vai dizer o que a pessoa precisa fazer para ele não ser punido por Deus, o que ele precisa fazer para receber o perdão, que seja fazer uma penitência, uma peregrinação, visitar ali uma Roma, né, o Vaticano, enfim, tudo isso são ensinamentos heréticos que começou a ter influência ali a partir do 3º século, através de Constantino, dos imperadores, dos poderes papais, não é mesmo? E ideias como ideias do fogo eterno, do limbo, tudo isso aí são heresias que não são bíblicas. E isso está adentrando dentro da igreja. Por exemplo, eu vou ser mais prático aqui para você entender melhor. Quando você encontra com uma pessoa que é cristã, mas ele diz assim, olha, o destino me levou a encontrar o meu cônjuge, né? Porque nós já estamos destinados já a passar por tal coisa, por tal situação. A pessoa que crê em destino, ele crê na Bíblia? Muitas vezes ele estuda a Bíblia e ele crê na Bíblia, mas ele é envolvido por essa ideia de destino. Só que essa ideia de destino veio do zoroastrismo. Pessoas que olhavam para os astros porque entendiam que a mudança dos astros e o movimento dos astros no céu tem a ver com as nossas ações, nossa atitude, nosso destino. É daí que surge o horóscopo. Já viu cristão? Né? Você comente aqui para baixo nos comentários, você conhece algum cristão ou você em algum momento da sua vida, você deparava-se com o horóscopo, todos os dias de manhã você precisava olhar o horóscopo para saber como seria o seu dia? Isso está desvinculado com questões cristãs. Isso é paganismo. Isso está muito conectado com o ocultismo, com o espiritismo. Existe uma corrente de medicina alternativa que usa também
um certo tipo de ocultismo para adivinhar o que a pessoa está sentindo, quais são as suas dores, e muitas dessas pessoas não buscam mais os médicos, os meios que a ciência apresenta. Muitas vezes vão buscar esses curandeiros, esses adivinhadores, pessoas que tratam com medicina alternativa com métodos ocultistas. Eu sei, veja bem, entenda bem, eu sei que existe medicina alternativa pautado em ervas medicinais, em plantas naturais, em um estilo de vida natural, e isso é bíblico, isso é correto. Mas muitos fazem um secretismo desse estilo de vida natural com algum ocultismo, entende? Meditação e vários outros métodos ocultistas. Veja bem, quando eu falo de meditação, eu não estou me referindo aqui a ler a sua Bíblia, meditar, refletir no texto bíblico. Eu estou falando de meditação, é aquela meditação oriental, entende? Que está totalmente diferenciado do que é bíblico. Eu estou trazendo aqui de forma mais prática para você hoje, para você entender como essas ideias, esse sincretismo está acontecendo em nosso meio. Muitas vezes nós não sabemos, não entendemos por quê. Depois de termos demorado um pouco mais aqui nesse assunto, trazendo de forma prática para você essas questões aí do humanismo, existencialismo, relativismo, secularismo e todos esses costumes e princípios pagãos e superstições por nosso meio, nós vamos agora para a parte de quarta-feira que fala assim: leia 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 12 e pergunta: como o apóstolo Paulo descreveu a apostasia vindoura? A que características eles deviam estar atentos? A partir do verso 12 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo está escrevendo isso aqui para os irmãos que vivem na igreja de Tessalônica e ele diz que o mistério da iniquidade ele já operava nos dias de Paulo. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus, quando voltar, vai destruir esse iníquo, mas ele já está em operação desde a época de Paulo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. O iníquo, esse poder que também em Daniel é chamado de chifre pequeno, e na Apocalipse é chamado a besta que surge do mar, todos esses princípios pautados por trás do anticristo, né? É segundo a eficácia de Satanás, com poder, com sinais, com milagres, com prodígios, com mentira, com astúcia para enganar as pessoas do mundo. E com todo o engano de injustiça, olha só, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Deus vai julgar aqueles que se pautaram pela verdade, pela justiça, e aqueles que se pautaram pela mentira. Qual foi a minha resposta aqui à pergunta 4? Foi introduzido pela eficácia de Satanás, de forma sorrateira, disfarçada, ardilosa, capciosa, a operação do erro, como sinais, poder, milagres, prodígios, para que as pessoas crescem na mentira e crescem na injustiça. Essa foi a minha resposta. Você está livre também para colocar aí a resposta para a pergunta número 4. Paulo disse que o mistério da iniquidade já opera. Houve um afastamento gradual, cada dia mais, um pouquinho aqui hoje, um pouquinho amanhã, né? Um afastamento gradual da verdade a respeito da obediência à lei de Deus. Esse afastamento aumentaria séculos posteriores. Você pode ver que, com o passar do tempo, o que muitas igrejas têm feito? Elas têm aderido à ideia de que há como fazer uma conciliação do cristianismo com o evolucionismo. Alguns têm dito por aí assim: olha, Deus criou sim o planeta Terra, mas não quer dizer que ele criou em 7 dias, como diz a Bíblia, 7 dias literais. Cada dia ali representa uma era. Então assim, a Terra foi criada em milhares de anos. E o Gênesis não é literal, é apenas uma forma abstrata, ilustrativa de explicar como Deus fez isso. Está entendendo? Isso é uma tentativa de conciliar o evolucionismo com o cristianismo e está errado de acordo com a Bíblia, não é mesmo? Outras pessoas vão introduzir dentro da igreja alguns ensinamentos pagãos, como o pensamento assim: na Bíblia fala que existem gigantes, existiram gigantes. E esses gigantes, na verdade, foi a junção, o relacionamento de anjos demoníacos com os filhos de Deus, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Ou seja, houve ali um relacionamento e dali nasceram seres que eram uma grande aberração, que eram gigantes.
Meus irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia, quando fala de filho dos homens e filho de Deus, e tem uma referência direta àqueles que preferem seguir os costumes malignos do próprio raciocínio humano e aqueles que são filhos de Deus, que obedecem à palavra de Deus. E as pessoas colocam mais coisas que o texto por si só está dizendo. É mesmo? Então, essas questões, essa cosmovisão equivocada pode atrapalhar sim a sua vida cristã, o seu desenvolvimento na igreja. Vamos para a parte de terça-feira, já nos delongamos bastante aqui nesse tema, mas precisamos ler alguns outros textos. A parte de terça-feira traz o tema protegidos pela palavra. O que nos protege contra os enganos de Satanás? O texto bíblico, João 17, 17 a 15, diz: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Este texto diz que a palavra de Deus é que vai nos santificar, a palavra de Deus que vai nos proteger, que vai nos iluminar. Ainda em Atos 20, verso 32, é dito assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus, ela concede graça para mim e para você. E a graça, ela não só concede perdão para mim e para você, ela regenera a minha mente, a sua mente, nos tornando aptos a obedecer, a viver de acordo com Deus. Depois você pode ler Tito, capítulo 2, o verso 11 e o verso 12, e 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, que fala que a graça, ela regenera a nossa mente e nos torna aptos a obedecer a palavra de Deus. É isso que a palavra faz, a palavra nos ensina. Mas eu não posso apenas aprender a palavra. Eu não posso enganar a mim mesmo sendo apenas ouvinte das Escrituras, mas eu preciso ser praticante, como está escrito ali em Tiago 1, a partir do versículo 20, 21 e 22, tá certo? A resposta, o que nos protege contra os enganos de Satanás? A palavra, o ensinamento, a prática, a graça e vivendo mediante a graça. Agora, o diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir sua influência. Hoje muitas pessoas têm acesso à Bíblia, mas não têm compreensão e entendimento da palavra de Deus, não é mesmo? E até aqui na parte de quinta-feira, só utilizando aqui de um comentário, que fala que a palavra grega entendimento, ela significa literalmente percepção ou capacidade mental, né? Ainda aqui, continuando na terça-feira então, leia Salmos 119 e vários outros salmos. Que revelações o salmista nos deu a respeito do significado da palavra de Deus no plano da salvação? Eu respondi assim: a verdade livra do engano, dos tropeços, dos embaraços, da vergonha. Esses textos aqui vão dizer que se você ler a Bíblia, você vai andar um caminho claro, um caminho reto. Você não vai ser enganado pela iniquidade do mundo, você não vai ser envergonhado de forma alguma. A palavra de Deus vai trazer alegria e vai iluminar os seus propósitos, o seu futuro. Vamos para a parte de quarta-feira. A parte de quarta-feira fala sobre raciocínios humanos separados das Escrituras. A Bíblia vai dizer: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas que no final são caminhos de morte, não é mesmo? Salmo 51 vai dizer que o tolo diz em seu coração: não há Deus. Então, por mais que a pessoa seja inteligente, se ele diz que Deus não existe, se ele desconsidera Deus, a Bíblia o chama de um tolo. Não importa se ele tem PhD, se ele tem doutorado, se ele é uma pessoa altamente qualificada, um erudito intelectual. Se ele desconsidera a Bíblia, ele é considerado como um tolo na perspectiva divina. Compreende? Então, eu e você que temos conhecimento bíblico, podemos ser mais sábios nas questões de convivência diária, de decisões, do que é certo e errado, da prática cristã, do que muitos que têm vários doutorados. Se ele não considera Deus, ele pode até ter um status, mas não terá ali a satisfação plena, não guiará a sua vida no assim do Senhor, nos princípios básicos, nos princípios ricos das Sagradas Escrituras. Não é mesmo? Então, olhem só, Provérbios 16, 25 vai dizer isso: há caminhos que o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Juízes 21, 25 fala em uma época em que cada um fazia o que achava que era reto, o que parecia reto. Nós não podemos viver assim, fazer o que cada um acha que é reto. Ainda em Isaías 53, verso 6, diz que o povo se desviava, cada um por um caminho, né, de acordo com seus propósitos. Cada um se desviava por um caminho. Então, qual é a estratégia satânica do engano hoje? Levar as pessoas a tomarem suas decisões pautadas em raciocínios humanos
que estão separados das Sagradas Escrituras. E aí é onde eu digo para você o seguinte. Provérbios 3, verso 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe em seu próprio entendimento. Se quando nós falamos de coisas físicas, se nós falamos de coisas materiais, de coisas biológicas, e não existe um consenso, né, entre especialistas sobre coisas físicas, biológicas, materiais, o que diremos então de coisas espirituais? Como encontraremos um consenso entre coisas espirituais? Então eu e você precisamos entender que nunca o raciocínio humano, separado das Escrituras, ele é correto, ele pode trazer para nós algum benefício. Precisamos ter isso em nossa mente. O conhecimento humano, irmãos, ele é muito limitado, ele é muito mutável, ele está constantemente passando por frequentes variações. E ele não pode ser um caminho correto para mim e para você. Por isso que você precisamos ler a Bíblia, nos pautar na Bíblia, no espírito de profecia. E você tem aqui alguns princípios onde nós podemos ver raciocínios humanos e alguns raciocínios escriturísticos. Por exemplo, a Bíblia diz: se prepare para encontrar-se com seu Deus. Mas o que o raciocínio humano separado da palavra de Deus diz? Olha, você só vive uma vez, então aproveite o momento de hoje, é aqui e agora, faça o que você quiser. O raciocínio da Bíblia diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, ou seja, se preparará para o casamento. Agora, o que diz o raciocínio humano separado das Escrituras? Diz assim: é o impulso sexual restringido que vai causar os traumas psicológicos. Se você restringe os seus impulsos sexuais, isso vai levar você a ter algum trauma psicológico. O raciocínio divino nas Escrituras Sagradas diz assim: os impuros, os efeminados, os sodomitas não herdarão o reino de Deus ou não entrarão nos céus. Agora, o raciocínio humano, separado das Sagradas Escrituras, vai dizer para nós que é bela, é justo, é bonito toda forma de amar ou de amor. O raciocínio da Bíblia diz para nós que de um modo assombrosamente nós fomos formados no ventre materno por nosso Deus, que nos planejou, nos criou com amor profundo e Ele tem um propósito para nós. Agora, o raciocínio humano, separado das Sagradas Escrituras, vai dizer que o aborto, que é o assassinato de crianças não nascidas, que isso na verdade é um direito que a pessoa tem, porque consiste na eliminação de um amontoado de células que não tem nenhuma personalidade. O raciocínio divino e bíblico vai continuar dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de esculturas, nem adorarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás nada do próximo. Agora, o raciocínio humano, separado das Sagradas Escrituras, vai dizer para mim e para você que é proibido proibir. Ainda, as Sagradas Escrituras vão dizer para mim e para você assim: não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome e destrói. Mas o raciocínio humano, desvirtuado, separado da palavra de Deus, vai dizer para mim e para você que a regra de ouro é: quem tem o ouro faz as regras. Você percebe então? Essa seria aqui a resposta para a pergunta 6 de qual seria a estratégia do engano de Satanás. Vai adentrando um secretismo, as filosofias pagãs. E as pessoas, quando veem, já estão desvirtuadas da verdade. Por que a mente humana, sem a ajuda do Espírito Santo, é incapaz de descobrir a verdade? A razão nos ajuda a entender a revelação? Daniel 2 fala da história do mundo desde a Babilônia até o fim. Como essa profecia atrai o raciocínio humano? A mente humana, ela é pautada ela é limitável, ela é mutável, como eu disse agora há pouco aqui. Ela sofre, está sujeita a constantes e frequentes variações. Por isso que eu e você precisamos ler a nossa Bíblia e entender que tudo que está ali no livro de Daniel, no livro do Apocalipse, já se cumpriu uma grande parte e vai se cumprir uma outra grande parte, e eu e você precisamos conhecer esses pontos importantes. Vamos para a parte de quinta-feira, a batalha pela mente. Eu gostei aqui desse título, viu? A batalha pela mente. Aqui que está o grande conflito. Deus, ele batalha para que a sua mente seja dele, mas Satanás, através de seus métodos ardilosos,
quer enganar a sua mente, distrair você, fazer você achar que está tudo bem viver uma vida vazia, uma vida simples, uma vida formal, uma vida rasa, superficial. E aí é onde está todo o contexto da adoração. Como iremos adorar ao nosso Deus? Como viver de uma maneira que agrada ao Senhor e não nossos próprios desejos e não nossa própria vontade? De acordo com Paulo, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Como o entendimento pode ser aberto? Quem está por trás da obra das trevas? Quem lidera a obra das trevas? Então aqui em 2 Coríntios capítulo 4, o versículo do 3 ao 6, que diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, dos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Deus. Deus quer iluminar o seu conhecimento, lhe fazer com que as suas capacidades cognitivas sejam totalmente desenvolvidas. Mas Satanás, ele impede as pessoas de aprenderem. Ele cega o entendimento das pessoas. Ele coloca ali na pessoa um certo tipo de irritabilidade. As pessoas estão muito extremadas. Quando vai conversar sobre assuntos bíblicos, elas logo começam partindo para a ignorância. Não enfrentam o texto com outro texto bíblico ou com algum argumento lógico, algum raciocínio bem pautado no assim do Senhor. Mas eles ficam extremados e começam a partir para a parte da ignorância, a xingamentos. E isso não condiz com o que é um cristão. Nós que somos cristãos precisamos entender que existe liberdade de expressão. As pessoas têm liberdade de dizer o que elas creem. É claro que eu não preciso aceitar tudo que a pessoa crê e pensar como ela, mas eu preciso de maneira assim decente, de maneira educada, respeitar a opinião do outro. E preciso também debater questões religiosas, conversar sobre questões espirituais de forma educada, sem ser de forma extremada, tá bom? E eu respondi assim, que Satanás então ele impede as pessoas, ele cega o entendimento, ele distrai e coloca concorrentes. Você e eu precisamos eliminar os concorrentes, porque eles nos afastam da verdade. Nós até vemos que ali em 2 Coríntios 4, 6 fala da iluminação do conhecimento da glória de Deus. Se você quer conhecer mais da glória de Deus, você precisa estudar, né? Porque Satanás ele tem impedido o entendimento, a percepção, a capacidade racional e cognitiva. A principal obra de Satanás é cegar ou obscurecer a mente das pessoas. Muitas vezes aquilo que nós comemos, a falta de exercício físico, a falta de uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus, faz com que a mente fique embotada. E as pessoas não conseguem aprender e entender coisas simples. Então é aí que a Bíblia diz que nós precisamos honrar a Deus com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. A maneira que nós comemos, fazendo exercício físico, usando os 8 remédios naturais que são apresentados para nós no Espírito de Profecia, tá certo? Ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e à exaltação pessoal. E nós ficamos tão preocupados com o trabalho, com as coisas da vida, com orgulho, que nós não exaltamos a pessoa de Cristo Jesus, né? O Evangelho é o único meio pelo qual métodos e enganos diabólicos podem ser expostos e pelos quais as pessoas conseguem enxergar o caminho das trevas para a luz. É o que diz o Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 941. Leia João 1, 4, 5, 9 e 14. Como esses versos descrevem Jesus? Então João 1, 4 e 5 nos diz ali que Jesus é a luz dos homens. Ali em João 1, verso 9, fala que a luz verdadeira que ilumina todo homem é Jesus. Em João 1,14 diz que Deus ele é a glória do Pai, que ele revela Cristo. Eles foram redimidos por sua graça. Nos primeiros séculos, os crentes do Novo Testamento estiveram comprometidos com Cristo como aquele que foi luz das trevas. Eles foram redimidos por sua graça, transformados por seu poder e motivados por seu amor. Nem a morte quebrou a lealdade deles. Em muitos lugares hoje, meus queridos irmãos, muitas pessoas têm acesso à Bíblia, mas não estão utilizando a Bíblia como deveriam utilizar. Muitas têm lançado dúvidas para enfraquecer a influência das Sagradas Escrituras. E eu e você também, como deixamos de estudar a nossa Bíblia pela manhã, de orar, para apenas assistir um videozinho de alguém que fez de 2, 3 minutos, coisa rápida,
eu estou com isso me alimentando de um alimento secundário. Não estou pautando a minha reflexão no assim diz o Senhor, na meditação, na comunhão com Deus. Muitas pessoas hoje têm questionado alguns autores bíblicos, alguns têm dito que vários autores bíblicos escreveram depois do evento, por isso que eles acertaram aquela situação. Por exemplo, eles vão dizer que Daniel, Jeremias e outros escreveram depois que já tinha acontecido o evento, por isso que eles acertaram. Mas nós não cremos assim, não é mesmo? A palavra de Deus, ela é a fonte da verdade. Ela não só contém a verdade, como ela é a expressão da vontade de Deus. E o principal objetivo de termos a Bíblia em nossa mão é que o ser humano possa ser levado de novo a se parecer com o seu autor, a ter novamente a perfeição pelo qual ele foi criado. O propósito divino é fazer com que você e eu sejamos participantes do reino de Deus. Você é uma princesa, um príncipe do reino do Senhor e precisa viver de acordo com esses princípios. Que hoje você não venha se pautar nos raciocínios humanos, mas que você venha se pautar no assim diz o Senhor. Que você seja iluminado e protegido e guardado pelo Senhor. E nós nos encontramos semana que vem para estudarmos novamente a Bíblia.